Meu nome é Marcelo Cairoli. Eu trabalho com reciclagem de lixo eletrônico, basicamente proveniente da indústria, mas também do consumidor, e numa empresa de Indaiatuba chamada Retec. E eu participo diariamente de várias fases, né, de todo o processo de reciclagem eletrônica. E agora também a gente está se envolvendo, a gente está crescendo, e eu também estou aprendendo mais sobre saneamento básico, águas e etc. Então, essa área é uma área muito excitante, é uma área muito boa de se participar. E a gente está muito feliz de estar aqui, eu estou muito feliz de estar aqui para poder participar dessa live. Ana? Pode falar, gente? Vontade. Pode, eu passei a bola. Toquei a bola. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com os meus companheiros, esse time lindo aqui, e poder estar falando um pouquinho de meio ambiente com vocês, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Lúcia Romero e eu sou nutricionista, numa vertente que eu amo, que é a nutrição comportamental. E está sendo maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Bom, meu nome é Benedita, do Carmo Nick Godoy. Como todos me conhecem, a professora Beni. Eu sou geógrafa e fiz pós-graduação em Educação Ambiental. Dou aula no Dom José. Também sou uma pequena empresária, uma pequena comerciante. Moro num sítio que eu escolhi para poder ter a minha contribuição na preservação do meio ambiente. Tá bom? Estamos aí juntos, né, apoiando a nossa amiga e competente profissional que é a Simone. Tá bom? Agora, Amanda. Boa noite, meu nome é Amanda. Eu tenho 18 anos, eu sou estudante, ex-aluna da professora Simone, também ex-aluna do Dom José. Marcelo? Oi. A minha pergunta para você seria como mudou o cenário dentro da indústria pós-pandemia? Você podia contar a gente? Vamos lá, não dá para se dizer em palavras, porque basicamente a indústria mudou completamente. A indústria, ela foi feita para ser uma aglomeração de pessoas, né, para as pessoas se comunicarem. Escritório mais ainda do que a fábrica. Então, ela toda foi montada dessa forma. Ela teve que ser remontada, né, porque a gente teve que se distanciar. Então, na fábrica, aconteceu um relayout de toda a fábrica para que as pessoas mantivessem suas distâncias, para que as pessoas tivessem seu próprio caminho para chegar às suas bancadas, sem que uma interferisse com a outra e sem que uma se aproximasse com a outra. Na parte administrativa, houve revezamento. Então, as pessoas passaram a trabalhar home office e uma ou duas vezes ao escritório, para apenas fazer uma reuniãozinha bem longe um do outro e depois voltar para casa, né? Então, basicamente, a gente teve que readaptar toda a indústria, teve que readaptar todo o local de trabalho para se adaptar à Covid. Então, não dá para se dizer que isso é uma indústria 5.0, porque isso ainda ninguém deu o nome, mas é uma revolução que não tem volta. Entendeu? Então, hoje em dia, as indústrias já estão conscientes de que vai continuar tendo home office, vai continuar tendo o trabalho, né? E em casa, e isso vai mudar muita coisa na sociedade, com certeza. Então, a gente, primeiro, está preparado, e segundo, muita coisa boa também pode estar. Você trabalhar de casa pode gerar muita coisa boa também. Então, é uma revolução diferente, porém uma revolução. Agora, da minha parte, tem alguma pergunta? No momento não, mas a pergunta vai de mim. Tá legal, então. Eu gostaria
Eu gostaria de saber, Marcelo, nesse novo cenário, em termos de saúde, os funcionários estão aparecendo assim com queixas ou não? Ou se você acredita que nesse novo cenário, em termos de saúde, eles estão dentro do possível? Isso Psicológico. é uma preocupação. Psicológico. Isso é uma preocupação extremamente importante. Está todo mundo sendo, como é que se diz, sendo monitorado, né? Também na parte psicológica, tanto quanto na parte de saúde em si, medições de temperatura e outras coisas, né? Para que a gente não corra o risco de ter uma pessoa com Covid dentro de um grupo, tá? Sim. Porque a gente já vê que a Covid, quando se instala em uma pessoa da família, espalha para a família toda muito rápido. Então, isso pode acontecer no ambiente industrial. Entendeu? Então, existe esse monitoramento. E, em adição a isso, como houve uma baixa da indústria, como houve uma baixa de produção, houve uma baixa do comércio, porque tudo fechou, né? O nosso PIB caiu 9,4% durante essa pandemia. Então, o que aconteceu? Também existe muita preocupação com relação ao seu emprego, com relação ao seu trabalho. Então, também a gente está tendo que monitorar e tranquilizar as pessoas com relação a isso, para que ninguém entre em parafuso. Poxa, doença, mais perda de emprego, mais muita coisa para se lidar e manter uma indústria rodando. Então, hoje em dia, as coisas tendem a se tornar muito mais humanas e também muito mais monitoradas, até que a gente tenha todo mundo adaptado e assentado nessa nova realidade, né? Então, eu observo isso muito, principalmente nas indústrias grandes, que têm mais de 1.000, 2.000 funcionários. Entendi. Uhum. E sobre isso, você diria que a alimentação é fundamental também, né? Então, quem que a gente consultar aí quanto a... Exatamente. Tanto que as pessoas também agora têm que se monitorar com a imunidade, com tudo. Então, a alimentação é fundamental, né? Assim como também como nós estamos num momento em que está todo mundo parado, o que se fazer com resíduos também é fundamental. E o resíduo orgânico é uma coisa que precisa estar se preocupado. Então, eu queria que a dona Ana Lúcia, falasse um pouco sobre a questão da necessidade nutricional e também dos resíduos, do que a gente teria que fazer com resíduos para que a gente não ajudasse esse processo de contaminação a continuar, porque contaminação também vem da questão de saneamento. Tá? Certo. Aninha? Olá, gente, boa noite. É uma pergunta muito interessante e eu acredito que esse momento em que nós estamos vivendo, né, em que todos estamos em casa, né, as pessoas estão trabalhando home office, assim como o Marcelo já colocou muito bem, né, as crianças estão estudando em casa, e o aumento mesmo, essa geração de resíduos sólidos tem aumentado de forma considerável, né, para as pessoas estarem em casa, né, o aumento da alimentação industrializada, né, a gente tem visto, as pessoas também têm se voltado para uma alimentação mais nutritiva, mas a gente também tem observado também que as pessoas, de acordo com esse momento de estresse, também não têm se alimentado muito bem, e isso é um ponto que a gente, bem relevante, que a gente tem que estar cuidando mesmo, não só da alimentação do alimento que coloca para dentro, até mesmo das emoções, né? A gente gerenciar as nossas emoções, e quando a gente fala assim, mente sã, corpo são, né? Bom, quando a gente fala na relação dos resíduos que a gente está consumindo, né? É muito bom a gente conscientizar a população, né, a sociedade, de a gente estar administrando, né, essa compra desses alimentos e também quanto à higienização deles, né? Comprar realmente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente vai consumir, buscar um produto de qualidade, né?
E também, normalmente hoje a gente não sabe muito bem a procedência, da onde vem, como é armazenado esse alimento. É uma questão muito importante de ressaltar, a gente está muito atento a isso, de quem a gente compra, se não souber, então redobrar os cuidados quando a higienização desses alimentos, garantindo para nós, né, para a nossa família, aquela que estão junto de nós, uma alimentação saudável e segura para colocar dentro do nosso organismo, né? Isso a gente pode utilizar de uma ferramenta do hipoclorito, até mesmo da água sanitária, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Tá observando bem no rótulo, que está muito pequenininho aqui, as informações normalmente nos rótulos dos alimentos, né, instruções ou até mesmo indicações nutricionais são muito pequenas, né? A gente tem que colocar o óculos bem ou maluco para saber. Mas elas estão aqui mostrando para a gente que a gente não precisa usar aquele hipoclorito, mas a gente pode usar também a nossa cândida aqui, né? Mas está muito atento à concentração que está aqui, é de 2,0 a 2,5, né? A gente está vendo aqui que é o teor de cloro ativo não se tornando tóxico, né, para lavar os nossos alimentos. E como que a gente pode estar fazendo isso? A gente pode estar colocando, primeiramente, por exemplo, a gente chega lá do mercado, a gente pega a nossa alface, a gente tira aquela parte do talinho de baixo dele, tomar muito cuidado ao desfolhar, principalmente essas partes externas. É muito importante que a gente descarte, porque ali há concentração mais de resíduos, né? Ali, contaminantes, em questões de insetos, agrotóxicos, né? Então, descartar essa parte, descartar entre aspas, né? Que elas depois podem se tornar em compostagem, que depois a gente vai estar falando, né? Não vai estar se jogando fora isso, né? Vai estar se reutilizando de uma outra forma, né? Contribuindo para o nosso lindo meio ambiente, né? Então, rapidamente dizendo para vocês que é importante isso, desfolhe as verduras, né? Passem uma água nela e coloquem elas numa bacia com 1 litro de água, né? E com uma concentração de 1 colher de sopa do seu hipoclorito que você compra ou até mesmo da sua água sanitária. Em questões de frutas e dos seus legumes, é interessantíssimo que você tenha uma escovinha novinha, que serve só para isso, para você poder limpar os seus legumes, as suas frutinhas, tomar muito cuidado em questões de frutas, por exemplo, que não comemos ela, por exemplo, a maçã a gente come com a casca, mas, por exemplo, a melancia a gente não come, o melão a gente não come, mas a gente tem que higienizar muito eles, porque quando a gente for fatiar ele, né, ele pode ser contaminado com a polpinha dele que a gente vai estar ingerindo. Então, são cuidados, assim, minuciosos que vão agregar saúde para o nosso organismo. Quanto ao descarte, é como eu já te falei, em relação, né, a folha de alface, ou até mesmo os restos de alimentos que você não come ele todo, você pode estar fazendo, que eu acredito que depois a Beni, que eu vou estar passando a bola para ela, vai estar falando muito bem disso, que ela tem uma experiência mágica e linda com os alunos, né, de estar fazendo a tal e linda compostagem, né, com esses alimentos. Eu acredito que essas sejam realmente essas informações mais relevantes, né, na questão da saúde, quanto eu, nutricionista, para informar vocês, né? Está muito atento com a procedência do alimento, o que você coloca, né, quando chegar na sua casa, higienizar eles de uma forma segura, né? Depois, quanto ao armazenamento também, depois a Beni também vai estar falando, que eu vou nessas perguntas para ela. Mas, assim, é muito interessante nesse momento em que estamos em casa. Eu sempre digo assim, se não for agora, então quando? Se é esse momento que muitas vezes as pessoas diziam que não tinham tempo, né, que nós dizíamos que não temos tempo, agora nós podemos otimizar o nosso tempo, administrá-lo em todos os aspectos da nossa vida, e principalmente a saúde, porque se a gente não tiver saúde, a gente não consegue fazer as outras coisas que a gente ama tanto, né? Então, é se apaixonar pelo alimento, né, pelas atitudes que a gente pode estar gerando para colocar amor para dentro do nosso organismo. Então, é isso aí. Agora eu vou falar com a Beni, sua linda. Tá aí, Beni? Tá bom. Vamos lá, Beni. Então, assim, Beni, considerando esse tempo de pandemia que a gente está, né, se encontrando, as pessoas estão em casa, como a gente já falou, home office, as crianças em casa, e os resíduos sólidos estão aumentando, né, consideravelmente, né? E a gente vê que, normalmente, as pessoas, em questão desses resíduos sólidos de embalagens,
Normalmente elas compram, né? E elas utilizam de uma só vez e normalmente são descartados, né? Então, acho que é um momento bastante propício de a gente... É claro que essas informações, todas que nós já estamos falando aqui, elas vêm desde antes da pandemia, né? Mas é importante sempre estar ressaltando, trazendo conscientização, né? Estimulando as pessoas, inspirando com aquilo que a gente faz, para que elas possam se conscientizar mais ainda, né? E fazer o seu papel para criar um meio ambiente melhor. Então, Beni, eu acredito que... sabemos que cada vez mais está aumentando, né, esse lixo doméstico, como eu falei, de forma considerável. Com a sua experiência que você tem maravilhosa, né, que tem agregado na vida dos seus alunos e até mesmo na sua vida, né, que o pouco que a gente tem te conhecido, a gente tem visto que você tem colocado isso em prática efetivamente na sua vida. E eu acredito que muitas vezes aquilo que nós fazemos de verdade, né, a nossa fala se torna em ação, ela se torna apaixonante e ela se torna inspiradora para as pessoas. Então, eu quero que, através da sua fala, você possa inspirar as pessoas o que elas podem fazer daquilo que você tanto fala para os seus alunos e que você faz na sua vida e que tem gerado resultado para esse meio ambiente nosso. Pois é. É isso aí, Ana. Um dos maiores problemas que nós estamos tendo atualmente é realmente com o descarte, né, o resíduo sólido. Que muitas vezes as pessoas falam assim, isso é um lixo. A gente tem que saber diferenciar o que é lixo e o que é resíduo sólido, né? Lixo é realmente tudo aquilo que não vamos utilizar mais, né? Temos o lixo hospitalar, nós temos o lixo radioativo. Todos esses, eles requerem um descarte especial, né? Não pode ser jogado assim na natureza. Tudo vai contaminar o solo, o meio ambiente, né? Então, o que a gente está vendo é que o lixo que as pessoas falam que é lixo, que são os descartes, eles podem ser reaproveitados, né? Você pode, né, no seu dia a dia, com as cascas de alimentos, tudo, como você mesmo falou, a gente pode transformar isso daí em compostagem. Então, eu ensino os alunos a fazer a compostagem, né? Direcionar realmente isso. E o restante, a gente vai fazer uma separação, né? A gente vai segregar, separar o que é plástico, o que é papel, o que é alumínio, né? E isso a gente vai dar um destino especial, né? Por exemplo, o nosso lixo, se as pessoas não fazem, né, não querem fazer uma compostagem, eu aconselho a fazerem, porque pode cultivar uma hortinha, né? Pode fazer um jardim. Então, além de enfeitar e ter uma boa alimentação, além de enfeitar a casa, ter uma boa alimentação, aquelas pessoas que não querem tem que saber direcionar, descartar esse lixo que eles falam, né, que a gente chama de descarte sólido, adequadamente, né? Nosso aterro sanitário aqui, ela é referência nacional, né? Então, mesmo esse lixo que as pessoas falam, ele pode virar adubo, fertilizante, né? O aterro sanitário vai saber conduzir tudo isso daí, né? Então, embora ainda tem muita gente que não sabe separar isso, né? A reciclagem, ela vai dar uma renda para aquelas pessoas que necessitam disso, que fazem isso e que ajudam a gente bastante, né? A indústria agradece, né? Por quê? Porque se cada um fizer um pouquinho, isso vai evitar que novos recursos naturais sejam tirados da natureza, né? Então, vai ter um impacto ambiental pequeno, quase zero, né? Se a gente tiver que reciclar sempre, ok? Então, a educação ambiental é o quê? É cada um colaborar com o meio ambiente da maneira como pode, reciclando, né? Reutilizando água, planta e tudo mais, né? Agora, um exemplo, assim, uma dica legal que eu falo para a gente colaborar com isso, sempre com o descarte sólido, que é o principal,
e é o que mais tem dado problemas, né? Porque a gente vê tantos animais, né, morrendo por conta desses plásticos e tudo mais que estão aí na natureza, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai no supermercado, ela leva uma sacolinha ecológica, né? Eu, no meu carro, eu tenho uma sacola cheia de sacolinha ecológica, né? Então, eu ponho os meus produtos dentro do carrinho, sem sacola. Chego lá no meu carro, dali do carrinho já vou pôr nas minhas sacolas e pronto, né? Levar garrafas descartáveis, né? Retornáveis, aliás. São garrafas de vidro, hoje tem garrafas de plástico também que são retornáveis, né? Vai comprar um refrigerante, uma cerveja, né? Dê preferência sempre para as embalagens retornáveis, ok? As empresas, supermercados, lojas, sempre vão oferecer uma sacolinha plástica. Seria correto o quê? Oferecer a sacola de papel, porque essa desintegra, né, mais rapidamente no meio ambiente, né? Então, a minha dica é que as pessoas que tenham alguma embalagem, né, que possa reutilizar potes de sorvete, potes plásticos, né? A minha mensagem é essa, né? Vamos preservar com pequenas atitudes que a gente terá um grande feito, né? Para o meio ambiente, né? Para a natureza em si, ok? Né? Então, Amanda, você que é mais jovem aqui do grupo, eu gostaria de saber o seu posicionamento, ok? Como você acha que os adolescentes, os alunos, né, os jovens, vão encarar o planeta, o mundo como está agora, depois da... Então, Beni, você até falou do ambiente na sala de aula, né, que é difícil para os professores ensinarem os alunos. Eu até me lembrei de um projeto, inclusive, que eu participei com a professora Simone, e que eu aprendi muito nesse projeto sobre o meio ambiente, aprendi, inclusive, que consciência todos nós temos, só falta colocar em prática. E aí foi um projeto onde vários alunos, sem promessa de nota, eles se empenharam em desenvolver meios de educar ambientalmente a comunidade. E foi sucesso, o projeto recebeu até premiação. Mas aí eu lembrei disso porque foi uma coisa que a gente pensou na época, que antes da pandemia já era difícil alunos. Agora, então, com todo esse estresse que aumentou, de toda essa forma que o futuro está mais incerto, os alunos estão mais estressados, tem aula EAD, tem faculdade, tem vestibular, ficou ainda mais difícil para os jovens pensarem em meio ambiente, ficou lá em último lugar das preocupações, quando, na verdade, deveria ser uma prioridade. Porque é importante que os jovens pensem sobre isso. Nós somos o presente, nós somos os principais agentes do mundo agora. Então, a gente precisa agir, a gente precisa impactar. E que esse impacto seja positivo. Nossa geração não está tão alarmada quanto a geração... A nossa geração está bem mais alarmada do que as gerações anteriores. A situação piorou bastante de antigamente para cá. E nós, os jovens, que vamos precisar lidar com isso. É importante que agora a gente comece a estudar, a gente comece a reparar no mundo ao nosso redor. Quem não repara, que comece a fazer isso, que comece a tomar mais atitudes. Uma coisa que me ajudou bastante, uma atitude que me ajudou bastante foi começar a repensar os meus hábitos de consumo. Se eu realmente consumia aquilo porque eu precisava, ou se eu estava querendo apenas fazer parte de uma modinha, se era só aquela coisa temporária, se eu podia transformar alguma coisa da minha casa naquilo que eu precisava. Porque nem sempre a gente precisa comprar. Igual você falou, às vezes a gente transforma algo velho em uma coisa que a gente precisa. Então, essa é a minha dica. E que os jovens possam ter o meio ambiente como prioridade, porque sem o meio ambiente não tem mais nada. Isso mesmo. Obrigada. Bem. E professora Simone também, né, que, lógico, a gente vai impactar essa geração, vai impactar o mundo, mas sozinhos a gente não faz nada. A gente precisa das políticas públicas. E a Simone, se você puder me ajudar nisso, o que pode ser feito nessa área das políticas públicas? Bem, com o apoio das políticas públicas, Amanda, projetos como o que você comentou, que tem um apoio
das políticas públicas, eles acabam tendo um grande sucesso, não é? Porque nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos, sim, de apoio das políticas públicas para poder ajudar nas questões ambientais, recursos hídricos, resíduos sólidos, né? Até porque são os papéis de eu, como pré-candidata a vereadora, eu estou percebendo que poucas pessoas sabem quais são as funções de um vereador, que além de fiscalizar o executivo e também propor leis, também ele atende aos anseios da população. E qual que é o anseio da população? É ter água limpa, ter um bairro que não tenha buracos nas suas ruas, não é mesmo? Nós que venhamos ter o ar, o solo em condições, não é? Então, pensando isso nas características que nós queremos ter para a nossa casa, para a nossa cidade, para o nosso bairro, projetos ambientais, quando são apoiados pelas políticas públicas, acabam tendo um grande sucesso, não é mesmo? Esse anseio da população em querer as coisas, vejamos, nós temos que sempre pensar nas nossas atitudes individuais e que refletem de forma coletiva, não é mesmo? Quando cada um que falou aqui, falou de forma, qual a atitude da pessoa, mas somando todas essas atitudes, nós vamos ter o quê? Uma cidade melhor ou pior? Então, as consequências dessa atitude individual vão dar resultados coletivos, positivos ou negativos. Então, é justamente isso que nós estamos pensando, nesse novo meio ambiente, né? A pandemia chegou, impactou? Sim, impactou, mas de que forma nós podemos amenizar isso? Não é mesmo? Esse novo meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, muitas pessoas já começam a pensar que é o quê? O meio ambiente é plantar árvore. Bem, já estamos vendo que meu meio ambiente atual aqui é esse closet aqui que está adaptado para dar aula, para conversar com vocês. E estou vendo aqui que nosso tempo já está encerrando, mas não vai parar por aí. Vamos comentar sobre a ansiedade de vocês, de forma que vocês possam dar sugestões. Podemos aqui entrar com novos temas, né? Mas vamos pensar que esse novo ambiente pode sim ser um novo meio ambiente melhor, né? E para já encerrar aqui, que o tempo já está se esgotando, eu agradeço a presença de todos vocês e em breve voltamos aqui pedindo a sugestão e opinião de vocês para esse novo ambiente, tá? E que nele você é que é o importante, nele você que é a prioridade. Então, cada dica que tem aqui é importante nós colocarmos em ação, porque consciência todos já temos, o que falta é atitude. Mas